Contra a corrente novamente no ar, aqui nesse momento crucial, nesse finalmente dessas eleições. Nós estamos, todo mundo com o coração na mão, né? Faltam menos de 3% das urnas, porém, os resultados que o Chico Santana está nos mostrando aqui, resultados oficiais do TSE até o momento, apontam para uma vantagem da candidata Dilma Rousseff, 51,32% dos votos, contra a votação de Aécio, 48,68%. Faltam, aqui são 97,15% do total de urnas apuradas. Agora, um detalhe, nós temos aqui, antes de passar a palavra para o Leite Filho e para o Romário Schettino, que está aqui conosco, é que a Folha de São Paulo, portanto, opositora, totalmente hostil à presidenta Dilma, já dá no seu site que a Dilma teria sido reeleita. Mas os resultados oficiais, por cautela, nós estamos aqui acompanhando. Daqui a pouco, Chico Santana vai voltar aqui e anunciar. Romário está aqui conosco. Romário, como é que está o coração aí? Estamos sentindo como todos os brasileiros e os brasilienses, né, diante desse resultado apertado. Mas a perspectiva e todos os sinais até o momento é de que a presidenta Dilma será reeleita. Isso traz para o povo brasileiro novas perspectivas de luta, né? Que não é apenas o fato de reeleger a presidenta que as lutas se encerram. Então nós temos que um elenco de políticas que precisam ser retomadas e ampliadas e popularizadas para que o Brasil siga adiante. Bom, Leite Filho, aqui o blog e o site da Folha de São Paulo está dando manchete Dilma reeleita. Você estava destacando aí. Pois é, a Folha de São Paulo é de uma responsabilidade tremenda, né? Não só política, jornalística, como empresarial também, né? Eu acho que dificilmente um jornal como a Folha de São Paulo se daria a uma irresponsabilidade. De qualquer maneira, Beto, eu sou como São Tomé, sabe? Eu sou como São Tomé. Só vou, como é que diz mesmo? Só acredito vendo. Só acredito vendo, né? De qualquer maneira, Beto, eu alinhei alguns dados aqui, como mostra como é uma eleição popular no Brasil, né? Porque você enfrentar toda essa onda midiática aí, né? A partir, né, que começou com o mensalão, com aquela crise do PT, de desmoralização do PT. Eu digo o seguinte, eu falo como Brizola, sabe? Eu venho de longe, né? Esta é a 7ª eleição presidencial que eu estou acompanhando. Agora, eu adorei, por exemplo, na minha terra, o Ceará, né? Sim. A Dilma teve 77% dos votos. 77%. E o PT ganhou no governo lá, né? Está ganhando. O PT também ganhou. 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 Governo do Estado. Já é eleito, já está considerado Camilo. eleito. O Camilo. E o Aécio, 23%. 23%. Em Pernambuco, que tinha elegido a Marina presidente, né? Foi um dos poucos lugares onde a Marina ganhou, parece que foi lá e no Acre. Pernambuco teve 70,32% para Dilma e 29% para o Aécio. É uma coisa importante também, né? Porque foi uma eleição suada, tá? Qualquer que seja o resultado, né? Aquela história que eu lhe falei, eu ainda não acredito, só quando vier o resultado final. De qualquer maneira, estamos todos satisfeitos com o simples resultado, com essa reação popular que houve que você chama de terrorismo midiático. Houve um terrorismo midiático, nesse sentido, desequilíbrio vencido pelo PT até o momento, né? Faltam 2,3% das urnas, né, Chico? Isso aí daria uma diferença possível. É melhor, por cautela, aguardar o anúncio oficial. Não foi feito ainda. O anúncio que nós estamos aqui indicando é o da Folha de São Paulo, que realmente já está fazendo seus cálculos de que teria sido possível, né, já anunciar, mas acho que tá. Aqui, vamos lá.
Olha aqui, são do total 97,7% das urnas, nós temos 51,38% dos votos dados a Dilma Rousseff e 48,52% dos votos dados ao candidato Aécio Neves, faltando, portanto, 2,5% das urnas. Votos da região amazônica. Seriam os votos da região Amazônia, o Acre, Amazonas, Roraima, que foram os últimos que estão entrando no cômputo geral. Né? Provavelmente aí a decisão venha de lá. Né? Imaginamos que pode ser possível que o candidato do PT no Acre seja reeleito, portanto a votação em Dilma não seria pequena, né? Mas a emoção muito grande, os sinais que nós temos por aí. O que acha, Romário? Os últimos minutos da campanha eleitoral, assim, que você citou aí, a tentativa de golpe midiático, né? E aí representado por essa famosa capa da revista Veja. É uma característica dessa eleição. Nunca foram tão ousados, né, a esse ponto. Então, o movimento, a população, as pessoas que acreditam, né, na responsabilidade da imprensa, ficaram indignadas com essa falta de responsabilidade da revista. Então, e a imprensa brasileira, de uma maneira geral, está sendo questionada. E o meio que está sendo usado para aprofundar esse questionamento são as mídias sociais e a internet. Então, por mais elitizada que seja a internet ainda no Brasil, né, tem um percentual muito pequeno em relação à população, já tem uma resposta a esse tipo de comportamento. Então a gente espera, e eu acho que esse exemplo possa, com o resultado eleitoral desfavorável à revista Veja, que haja uma mudança, né, no comportamento. Quem sabe não só da revista. Não só da revista, mas também do comportamento do Estado em relação às mídias e em relação às revistas. As mídias alternativas, né? As mídias comunitárias. Né? Quem sabe o governo se sentirá animado a mudar aquela filosofia de pagar para apanhar, né? Porque e depois é o seguinte, além da antecipação, né, fizeram aquela capa, que é uma capa com uma acusação gravíssima a presidente da República, que é um ex-presidente da República, sem prova nenhuma. Transformando um sujeito como Alberto Youssef, que é um delinquente, que está preso por delinquir, transformando esse sujeito em herói nacional. Aí está a capa da revista Veja. Pedimos que o Paulo Moreira faça aí o close. Ou seja, como é que pode ser considerado herói nacional, fonte fidedigna da revista Veja, o sujeito que está preso porque pratica crime quanto mais contra a economia nacional. Agora, bandidos são fontes confiáveis, só para a revista Veja. Não só são fontes confiáveis, como são heróis. São heróis, transformados em heróis. E mais ainda, depois, essa madrugada, espalharam um boato que ele teria sido envenenado pelo PT. Meu Deus do céu. Roberto, tem uma coisa aqui importante aqui nessa matéria, desculpa a sua a interrupção. É a matéria em si, né? O que é que a revista dá, né? A revista diz pura e simplesmente o seguinte. Sim. Sem qualquer tipo de responsabilidade ao jornalista, ou política, né? Ela diz o seguinte. O doleiro não apresentou e nem lhe foram pedidas provas do que disse. Por enquanto, nesta fase de processo, o que mais interessa aos delegados é ter certeza de que o depoente atuou diretamente ou pelo menos presenciou ilegalidades. Bom, isso aqui, olha, em matéria de peça jornalística, isso aqui é o próprio antijornalismo, né? Eu já não falo mais eu falo em técnica jornalística. O que você tem que fazer? Onde é que está aqui o contraditório, né? Do outro lado, não ouviu nenhum assessor, digamos assim, da Dilma e do Lula, né? Quando disseram o seguinte, que o Lula e a Dilma
eram culpados, quer dizer, estavam diretamente envolvidos lá com aquele dolento. Panfletária no pior sentido, né? Porque os panfletos que não têm nenhum compromisso com a verdade ou com a realidade tendem a exagerar. E essa minha revista, importante como essa, né, que tem uma tiragem enorme no Brasil, se presta a transformar o jornalismo em algo de piada, né? Porque isso virou uma piada nacional. Eu queria jogar um... Eu queria só, Chico, desculpa, você está com a mão na massa aí nos dados, né? Pois é, eu queria jogar um dado para reflexão de vocês. Exatamente isso. Eu dei uma repassada aqui. A grosso modo, nós podemos falar para o espectador da TV comunitária que de São Paulo para o Sul, incluindo aí toda a região centro-oeste, Brasília, Goiás, os 2 estados de Mato Grosso, a vitória foi de Aécio. Do Rio de Janeiro para o norte e nordeste, incluindo Tocantins, a vitória vem sendo de Dilma, sendo que Roraima, Acre e Rondônia, que os votos estão sendo apurados agora, a vantagem até o momento é pro Aécio. Nós temos 2 Brasis? Não, espera aí. Mas no resultado final a Dilma está à frente. A Dilma está à frente. É para a gente não confundir o telespectador, né? Dilma está ganhando, mas quando se fraciona regionalmente esses votos, nós temos que do Rio de São Paulo... Tem 2 Brasis. De São Paulo para baixo, incluindo a região centro-oeste, a opção foi por Aécio. E do Rio de Janeiro para cima, para o nordeste, para o norte, exceto Rondônia, Acre e Roraima, onde a presença gaúcha, a migração gaúcha é muito forte, sulista é muito forte, a vitória é de Dilma Rousseff. E aí a pergunta que eu coloco, o Brasil que sai das eleições são 2 Brasis? Tá, Romário, eu não sei se você concorda com essa perspectiva. Eu acho muito perigoso você dividir o Brasil, dizer que o Brasil sai dividido, né? Não sai dividido. Então os Estados Unidos jamais fariam uma eleição presidencial, porque lá é par e passo, entende? Por que o Brasil não pode ter um resultado né, aproximado? Tem que ver os números detalhadamente, porque parece que em Minas Gerais a Dilma ganha. Ganha, de 54 do Rio de Janeiro, 47, eu acho. Na região sudeste, Minas e Rio de Janeiro são pró-Dilma. Daí para cima, é tudo pró-Dilma. Depois de Espírito Santo, São Paulo para baixo, Paraná e Rio Grande do Sul. Paraná e os estados da região centro-oeste, inclusive o Distrito Federal. Mas são pró-Aécio em que proporção? Na vantagem de 50 e poucos a 40 e poucos. Então, continua apertada, né, a diferença. Então, o que eu vejo assim, que o Brasil está dividido entre 2 projetos de governo e de política econômica e política social. Isso é verdade. Assim, o que pesa na eleição da Dilma, na minha opinião, é a opção que ela teve como presidenta pelo social, pelas políticas sociais, pela inclusão social. E o Aécio faz a crítica econômica, que são os estados onde tem uma presença do empresariado industrial, da indústria muito forte, que eventualmente podem estar reivindicando uma mudança na política macroeconômica. Mas as 2 coisas elas se complementam, né? Então, as críticas que se fazem a essa política econômica da Dilma, do governo Dilma, com relação ao crescimento e com relação à inflação, ela é questionável, está sendo questionada nesse momento, porque desemprego baixo, né, um índice de baixo de desemprego e uma inflação relativamente controlada. Ela tem um pique aí de aumento além da meta, mas não é uma inflação descontrolada. Mas tem o problema do crescimento. E aí o que fica? Podemos ter políticas sociais com crescimento baixo ou é possível seguir adiante nessa política econômica
ampliando os benefícios sociais. Eu acrescento uma outra indagação para o Leite Filho. O PT ele nasce dessa região que está dizendo não agora ao PT. Né? São Paulo, o Rio Grande do Sul, onde o PT inovou com o orçamento participativo, ou seja, a classe média assalariada, que em 89, em 90, 94, até 2002, foi a grande base do PT, e não o Nordeste, né? O candidato Lula sempre perdia no Nordeste. O quadro agora se inverte. Ganha-se no Nordeste, perdeu-se o medo do sapo barbudo no Nordeste, e agora o que o PT prometia para o Sul-Sudeste já não é suficiente. O que aconteceu? O crescimento da região Nordeste é notável, né? Todo mundo sabe que o Nordeste, em função das políticas sociais, da distribuição da renda, teve um crescimento muito superior a vários estados do Sul. Só para dar uma pitada de números, em Pernambuco, que é um estado ícone dessa eleição, né? Eduardo Campos, que era o governador, foi o primeiro candidato, depois, com apoio da esposa dele, Marina Silva, e posteriormente Aécio, se lançaram. Dilma Rousseff ganhou com 70% dos votos contra 29%. Então, isso em Pernambuco. Pernambuco. Então, na verdade é o seguinte, o Romário e Chico, o sistema partidário brasileiro está muito fragmentado, né? O que é isso? É a falência do sistema eleitoral, sistema partidário, né? A reforma política. Necessitamos de uma reforma política urgente. Agora, uma reforma política que tenha que partir das ruas e não do Congresso, porque o Congresso jamais fará uma reforma política como não fará uma reforma tributária, não é mesmo? Então, eu acho que o partido político, o PT demonstrou uma certa garra, né? Porque sofreu a campanha que ele sofreu. Eu não sou petista, eu sou pedetista, sou brisolista, né? Eu até confesso, né? Mas de qualquer maneira você tem que reconhecer a garra que teve, porque o PT também tem uma capilaridade muito grande, inclusive nas redes sociais. Olha, se não fossem as redes sociais, essa mídia ganharia de roldão essa eleição. Né? Mas os analistas apontam que a coligação Aécio Neves utilizou mais intensamente as redes sociais do que... Não, espera aí. O que acontece é o seguinte, o que o Aécio utilizou foram os robôs, né? Os robôs, né, que são multiplicação matemática, a tecnologia. Aquele tal de algoritmo que não é gente, né? Agora, se você for somar o pessoal que entrou na rede, né, é a maioria petista, dá quase 100 mil petistas na rede. Né? Eu não saberia calcular isso. Isso aí eu vi, a grosso modo, algumas análises a esse respeito. De qualquer maneira, o importante é o seguinte, né? E a democratização, isso é a nossa bandeira. Dos meios da comunicação. Pois é. A gente sabe, o próprio Lula cansa de falar o seguinte, olha, não adianta porque a mídia vai ser sempre conservadora. Então, o que temos que fazer é a nossa mídia. E qual é a nossa mídia? Qual é a nossa alternativa? É justamente fortalecer as redes sociais, porque lá a gente tem liberdade para dizer o que quer. Mas, na verdade, inclusive ser desmentido, se você quiser falar besteira. Passado 12 anos, as iniciativas nesse sentido foram quase que nulas. Pois é, esse é outro problema. Esse é outro problema que essa eleição vai ter que decidir. Entendeu? Se não decidir, se não definir uma situação dessa, o governo vai ficar muito fraco e dificilmente vai sobreviver. A gente tem exemplos aqui da Argentina, por exemplo, como a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, que aqui é tida como uma pessoa impopular, que não é na Argentina, entendeu? Ela ganhou a última eleição com 54% dos votos, e agora com essa questão dos abutres, dos fundos abutres, o prestígio dela está 40% a 50%. 2014 para Dilma poderá ser a crise que Getúlio viveu em 54? Não, eu não sou derrotista a esse ponto, sabe? Nem alarmista. Mas eu acho o seguinte, se ela não enfrentar, né, e ela já disse, olha, essa atitude que ela tomou de pegar todo o programa eleitoral para denunciar uma revista como esta daqui, é uma atitude corajosa. Porque essa revista aqui, ela tem um poder enorme, não é só ela. Você viu que as matérias dela são replicadas. No outro dia, a Folha de São Paulo. E a TV também, e a rede Em São Paulo estavam fazendo promoção, um kit, o jornal Estado de São Paulo e a revista Veja, por um preço mais barato do que só a revista Veja.
Pois é. Então, é o Era esquema, o kit eleição do é dia. o esquema montado, né? Assim, Olha, números atualizados, sim. 98,58% das urnas, ou seja, falta pouco mais de 1% dos votos. São aqueles votos de Acre, Roraima, Rondônia, cujas eleições foram até 8 horas da noite pelo horário de Brasília. Nós temos Dilma Rousseff com 51,52% dos votos, um total de 53.680.000 votos, contra Aécio Neves com 48,48% dos votos, dá até para jogar no bicho, 50.520.000 votos, ou seja, uma diferença de 3.100.000 votos, cujo os votos que estão faltando de Rondônia, Acre e Roraima não permitem inverter. Ou seja, o presidente Dilma Rousseff está reconduzido ao cargo para mais 4 anos. E com ela, os desafios. O desafio é a conciliação nacional? Não. Conciliação nacional é difícil, viu? Porque você ganhou a eleição, a sua bandeira ganhou, a sua bandeira tem que imperar. Porque conciliação nacional, você vai distribuir cargos. A última experiência que tivemos de conciliação nacional foi no governo Dutra, que foi um arraso total. Pois é, mas a distribuição de cargos, a composição do Congresso garante isso? Não, isso é outra coisa, né? Porque ela terá um Congresso mais conservador, a bancada do PT diminuiu. Mas qual é a força que dá o presidencialismo? É justamente essa. Olha, o Congresso está contra mim, eu vou ao povo, eu vou à rua. Foi o que o Lula e a Dilma fizeram. Foram poucos. Eu sei, mas foram agora. Por exemplo, se ela não tivesse ido às ruas, sim, agora se ela não sim. tivesse ido na às campanha redes sociais, sim, mas durante o governo não. E perdido feio. Mas veja, você falou em reforma política pelo povo. O plebiscito, o referendo, só pode ser convocado pelo Congresso. Eu sei. O presidente da República não tem poderes para convocar. Não tem, mas tem o poder de mobilização. Né? Isso o Brizola fez, por exemplo, com o João Goulart. O João Goulart tinha o maior medo de fazer o plebiscito. O Brizola, não, você está louco, João. Vamos mobilizar. E fez o plebiscito. Entendeu? Porque com o povo na rua, pedindo plebiscito. Aí você disse, não, isso é subversão. Não é subversão. Isso é participação popular. As condições hoje são outras, né, Chico? Acho que você comparar 54 do Getúlio ou até 64 com o Jango, né, porque houve também o golpe, tem que levar em conta que nós estamos em outro contexto nacional e mundial, né, internacional. Dificilmente haveria uma reação radical da direita ou então dos que perderam essa eleição tão apertada, a ponto de ameaçar o governo. Não acha que teremos vários episódios conspiratórios? Sim, pode não ter. serão os piores 4 anos da vida de Dilma Rousseff? Pode ser um tormento. Isso se ela se isolar. Se ela se isolar ali naquele gabinete bonito do Palácio do Planalto, ela está perdida. Mas agora, se ela participar, você está sendo divergente, Leite. Porque ao mesmo tempo você diz que ela não pode se conciliar com aquelas forças políticas porque elas são antagônicas. Espera aí. E ela não pode se isolar? Não. Vamos falar do povo, ele está falando do povo. Do povo. E isso não significa povo que elegeu, que ela não vai conciliar também. Porque, aliás, a Dilma e o Lula foram exemplo de conciliação política. Aí reclamam, dizem assim, olha, tem ela é apoiada por 22 partidos. Se ela não for apoiada por 22 partidos, quem é que vai apoiar os projetos dela? Pois é. Não é mesmo? Agora, ela com essa força eleitoral, né? Porque isso é uma grande vitória. Na verdade, ela vem nessa eleição com apenas 9 dos 22 partidos. Como é? Só tinha 9 na coligação. A coligação da Dilma, dos 22 partidos que governaram com ela, apenas 9 ficaram com ela. Eu sei, isso é muito escorregadio, todo mundo sabe. Nós somos repórteres do Congresso Nacional. Mas aí nós estamos voltando àquela coisa, que é a distribuição do cargo. Que é você construir a maioria com as benesses. Isso você não vai evitar nunca. Em política nenhuma, em país nenhum do mundo, você governa sem o Congresso. Agora tem que governar com o povo. Como você governa com o povo? O exemplo que eu te dei. Você disse o seguinte, não, o Brasil, aquilo era outra época. O Brasil de 54, Getúlio, era o Brasil de 61, do Jânio e do Brizola, do João Goulart e do Brizola. Não. Você tem, por exemplo na Argentina, poxa, essa Cristina Kirchner, essa presidente da República,
Você não sabe, ela comeu o pão que o diabo amassou ali, porque ali tem uma coisa muito mais poderosa que a da Globo, que é o Clarim. O Clarim não tem só televisão, não tem televisão, rádio, todos os jornais, mais a internet, mais a TV a cabo. É o que a Globo tem. Agora, mas não é tão assim. Essa pressão que o Chico está prevendo, ela é real, porque uma das acusações que se fazem hoje contra a Dilma é que ela é bolivariana, que ela quer implantar uma Venezuela no Brasil. Os conselhos populares que ela tomou a iniciativa de regulamentar um dispositivo que está na Constituição. A reação foi essa. A reação foi grande. E lembremos, hein? Os dados aqui do Rio Grande do Norte apontam que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Alves, foi derrotado na eleição. E ele é quem decide a pauta de votação na Câmara dos Deputados. Então, até dezembro, né? Pode ter uma retaliação. O PMDB continua sendo o segundo maior partido da Câmara, com capacidade de aglutinar outras forças anti-Palácio do Planalto. Ou seja, bons ventos não são tão fáceis de se prever assim para... Não, você vai ter uma tensãozinha, isso é normal. Agora, o presidencialismo, o sistema presidencial, ele te dá ao presidente. É uma força o presidente muito grande. deixa de ser só um representante de um partido político, ele tem que ser o presidente de todos os brasileiros, né? O que é que demonstrou essa crise aí mundial, né? Se nós tivéssemos, na época do Fernando Henrique, ele já teria privatizado a Caixa Econômica, que nem que dizem que o Aécio iria fazer, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, as universidades, tudo de graça, as universidades públicas, acabar com os concursos, claro, acabar com os bancos públicos. E isso depois, você viu que o Fernando Henrique vendeu todas as empresas praticamente, e o resultado qual foi? Aumentou a dívida, né? Porque para vender, por exemplo, uma empresa como a Telebrás, vendeu por 8 bilhões de dólares, gastou 21 bilhões de dólares só para reestruturá-la. Está ali nos livros aí da privataria, né? Tudo isso. Bom, agora, o importante, turma, é a gente ser também otimista, né? Otimista e, por exemplo, essa questão do Congresso é muito séria, né? Agora, tanto o Lula quanto a Dilma já revelaram uma madurez, uma maturidade incrível nessa coisa. Em tratar, ele diz o seguinte, olha, me elegem presidente da República, mas você elege também o Sarney para presidente do Senado. Ou então o Renan. O que eu vou fazer? Eu vou ter que negociar com ele, porque ele foi eleito pelo povo também. Temos dados novos aqui, com 99,75% de votos apurados. Podemos informar que o novo governador de Rondônia, Confúcio Moura, ele que é do PMDB e veio coligado com PDT, PSB, PTB, PCdoB, PRTB, PSL e PRP. Uma sopa de letrinhas enorme e partidos que de um lado apoiam o candidato Aécio, do outro lado apoiam a candidata Dilma. E eu aproveito para lhe perguntar, Romário, o senador Rodrigo Hollenberg, eleito no Distrito Federal, foi a primeira voz de apoio, inclusive foi o porta-voz do PSB, de apoio à candidatura Aécio Neves. Como será a convivência Rodrigo Hollenberg, Dilma, Palácio do Buriti, Palácio do Planalto, Palácio do Buriti, que depende tanto do governo federal? A presidenta Dilma, ela tem se comportado muito bem nesse aspecto. Ela tem tratado os estados que são de partidos de oposição de uma maneira muito correta. Então, eu acho que ela não prejudicará o Distrito Federal porque o Rodrigo foi o primeiro a apoiar o Aécio. Eu acho que essa hipótese está fora de cogitação. Na minha Você acha que o dinheiro vai continuar rolando como rolou na administração? É evidente que haverá uma certa cobrança. O PT do Distrito Federal vai fazer uma cobrança muito mais forte, vai ter um acompanhamento, uma fiscalização muito firme, porque é um partido importante o Distrito Federal, apesar de ter perdido a eleição. Agora, o que é interessante na eleição da Dilma ter sido no segundo turno, é que vários partidos que apoiaram os outros candidatos e lançaram candidatos no primeiro turno, se aproximaram da Dilma no segundo turno. E muita gente que votou em Marina ou em outro partido, outro candidato que não seja o Aécio, optou pela Dilma no segundo turno porque
espera que nesse segundo turno ela se aproxime mais dessa média nacional que aposta nas lutas sociais, nas políticas sociais. Então ela tem uma composição em torno dela, mesmo que não façam parte do governo, mesmo que o PSOL, por exemplo, vários deputados eleitos do PSOL declararam apoio a Dilma. Isso não significa que eles vão fazer parte do governo Dilma, mas eles vão ter moral e respeito ao fazer a crítica. E isso é importante na democracia e na eleição da Dilma. Não só o PSOL, vários outros. Então, o fato do Rodrigo ter sido o porta-voz do PSB no apoio ao Aécio deixa ele um pouco desconfortável com relação ao PT do Distrito Federal, mas eu não acredito que a presidenta vá fazer qualquer tipo de retaliação. Viu, Chico? Ele também é um governador. Entende? Um homem que foi eleito pelo povo. É aquela história que o Lula falou, né? Só quem foi eleito tem que respeitar e tem que conviver com ele democraticamente. Você já tem resultado novo aí das eleições presidenciais? Bem, faltam menos de 1% dos votos. Na verdade, faltam 0,98% dos votos. Sim. A presidente Dilma Rousseff vai liderando com 51,56% dos votos. Isso equivale a quase 54 milhões de votos. E o senador Aécio Neves, do PSDB, 48,44%, ou seja, tem uma diferença, não mais, de 3,12%. A diferença da Dilma, 3,12 percentuais. Né? Vem crescendo aos pouquinhos. São 50 milhões de votos, 50 milhões e 600. Ela está com 3 milhões e 300 mil votos a mais do que o candidato Aécio Neves. Ainda sobre essa questão Brasília, Palácio Buriti, Palácio do Planalto. Governo Dilma será um local para abrigar nomes como Agnello Queiroz, que já foi ministro do Esporte, presidente da Anvisa, e Geraldo Magela, que nós sabemos em Brasília foi peça-chave na coordenação de campanha de Dilma? Sim, eu acho que tem tudo para ter espaço, não vejo nenhum problema. Agora, o Agnello vai para o Tribunal de Contas do DF? Eu acho que corre na cidade que o Agnello pode vir a ser um novo conselheiro do Tribunal de Contas do DF. É uma opção que circula, né? Não tem nenhuma garantia de que isso seja verdade. Por outro lado, Hugo Rodrigo tem dois senadores apoiam o governo, Rodrigo, e o terceiro que substitui o Rodrigo no Senado é da coligação. Hoje ele é do PSD, não é isso? O Hélio... Esqueci o sobrenome. Hélio José. Ele era do PT, eu sei que ele não é mais do PT, não sei exatamente para que partido ele foi. Mas, Leite, o senador Rodrigo Hollenberg vai assumir o governo sem ter eleito nenhum deputado no seu partido, sendo 4 deputados do PDT, que é da sua coligação, e um deputado e uma deputada do Solidariedade. Ou seja, na melhor das hipóteses, tem 5 parlamentares no universo de 24, de uma Assembleia bastante conservadora, como nós já falamos aqui em blocos anteriores, elegeu cerca de 6 pessoas ligadas ao movimento evangélico, 3 empresários da área de locação de mão de obra. Ele vai estar numa situação até muito mais difícil do que outros governadores que vieram aí. Agnello tinha uma coligação de 17 partidos, tinha 21 deputados em 24. E perdeu a eleição. Vem cá, olha, como governar? Isso é desafio, né? Ele foi eleito, ele que atenda lá os desafios dele. Agora, Chico... Mas você acha que o desafio vai ser de novo o retalhamento, o loteamento? Ele disse que na campanha que não vai retaliar. Pois ele vai com um programa muito bom de transparência. Vamos ver se ele vai cumprir. Isso aqui é importante. Se não cumprir também vai ficar desmoralizado e é complicado. Agora, o importante, eu acho aí, Chico, que a gente deve se concentrar na democratização da comunicação. Nós, né, nós somos blogueiros, o Romário também é, né? E você que fica mais mexendo na internet, o que você acha dessa alternativa da internet para
promover nesse país algum tipo de comunicação mais séria, mais participativa? Eu acho que quando você fala em termos de país, as redes sociais são uma potência muito grande, mas você ainda tem imensas camadas fora das redes sociais. Você tem estados no Brasil onde a internet ainda é discada. Nós estamos discutindo já a geração 5G da internet e temos estados onde é internet discada. Então, discada pelo telefone. É muito lenta, né? Não, é muito lenta e cara, porque você paga um preço absurdo. Então você não consegue baixar um vídeo, você não consegue ver uma televisão. Então aquilo que nos grandes centros urbanos pode ter sido até o motivo de definição de vários quadros eleitorais, sejam estaduais ou seja o quadro nacional, para o caboclo da Amazônia, ainda é o radinho de pilha, né? Ainda é a televisão analógica. Então, esse foi um tema, lamentavelmente, que não se debateu nem na campanha federal, nem na campanha local do Distrito Federal, né? As instituições que poderiam estar promovendo o debate sobre um sistema público de televisão no Distrito Federal, sobre que ferramentas de democratização da comunicação no Distrito Federal. Eu fiquei sabendo outro dia, por exemplo, que dentro do estádio Mané Garrincha, por conta da transmissão da Copa, ficou um aparato de televisão capaz de montar uma emissora, porque era dali que se transmitia, que se gerava as imagens originais dos jogos. Esse aparato está desmobilizado e, por exemplo, nem o governo que está acabando, nem os candidatos que se colocaram, sabem talvez da existência dele, e por que não pensar, olha, a partir daqui nós vamos lançar o canal distrital, a TV Cultural do Distrito Federal, ou a TV Educativa do Distrito Federal. Então, lamentavelmente, nós falamos aí do problema da Veja, do problema da Folha, que a mídia comercial tem tal ou qual posição, mas não se vê. E isso não se vê, não é só agora, é historicamente, né? Nunca o debate da democratização da comunicação, da construção de um novo modelo de comunicação no país, onde os veículos pequenos tenham uma política de comunicação, uma política editorial. Por exemplo, o polo de cinema no Distrito Federal está uma coisa abandonada. Você sabe que hoje a cidade de Vancouver conseguiu sucatear Hollywood. A partir de uma política fiscal e da criação de um polo de cinema, os grandes seriados que hoje passam na televisão são feitos no Canadá. Pauline aqui, ó. Pauline aqui em São Paulo hoje é Agora é o seguinte também, olha, a gente tem uma certa culpa nessa história. Digo a gente, eu, você e o Chico. Por quê? Porque cabe a nós também mobilizar, quer dizer, alguma de nós ter algum tipo de liderança, né? Mobilizar justamente para, inclusive, pressionar os governos a realizarem certas coisas. Por exemplo, aqui na nossa TV comunitária, a gente vive, né, uma situação muito difícil, praticamente cobrindo de seu bolso as despesas que tem, né, com funcionários e tudo. Mas é importante, eu acho que, através desse meio, dessa ferramenta importante que é a internet, você pressionar, entendeu? Você pressiona com o quê? Com seus blogs, com as suas entrevistas que você faz, ou as suas próprias exortações, né? É difícil, mas é uma guerra de estilingue contra você, né? Não é, se fosse assim, a Dilma teria perdido a eleição. Você já pensou, rapaz, a potência dessa Veja aqui? Mas aí nós estamos misturando duas coisas. Uma coisa é a capacidade das redes sociais em mobilizar a população. Não só as redes sociais, mas todos os mecanismos possíveis. Outra coisa é você ter um sistema de comunicação com os meios. Com meios alternativos. Isso aí são duas coisas. Uma coisa é eu chegar e criar, que como você falou, pode ser feito até por robô, você criar um sistema de difundir informação e tal. Agora, outra coisa que é pontual e temporal. A outra coisa é você acabar com o monopólio da informação, ter veículos locais, ter a informação regionalizada, ter a produção cultural regionalizada. Isso a internet não vai resolver. A internet nunca, jamais irá substituir um canal de televisão local. Chico, o que aconteceu lá na Argentina, né? A presidenta resolveu
montar um sistema de comunicação governamental. A partir de quê? De 3 eixos. Aumentando a internet por todo o país. Hoje a Argentina é um dos países onde a internet é mais veloz, não sei se você sabe. Ela distribuiu quase 80 mil quilômetros de rede de cabo fibra óptica, né? Segundo, a TV digital aberta. Ela distribuiu televisão para a população toda. Quer dizer, um financiamento bem a baixo custo e tudo. Terceiro, a televisão pública também, né? O que a televisão pública está? A televisão pública chegou a ter 47% de audiência na última Copa. Por quê? Porque o governo resolveu assumir o futebol, né? Assumiu o futebol. Aqui o futebol é da Globo. Antes lá o futebol era do Clarim. O governo disse, não, precisamos disso. E aí a TV aumentou assustadoramente as suas coisas. E ao mesmo tempo a TV tem programas específicos para se contrapor a todas as matérias que saiam contra o governo. Agora, Leite, essa questão da TV digital e da questão da fibra óptica é o seguinte, em todo o planeta, a chamada TV digital terrestre, que não é aquela que vem para satélite, TV paga, ela foi feita o quê? Dotando os computadores da capacidade de transmitir televisão, né? Então, você liga seu computador, está lá fazendo seu texto, está lá navegando na internet, mas você também pode assistir a sua televisão digital. O Brasil fez uma opção ao contrário. O Brasil fez uma opção porque, como a televisão se fazia presente em quase 100% dos lares, fez a opção de dotar a televisão de recursos de informática, né? Aí se implantou esse sistema de televisão digital que está arrastado, que é mais caro, porque a pessoa tem que mudar de televisão, mudar de antena. Para você ter uma ideia, hoje 40 milhões de lares no Brasil assistem televisão a partir do sistema analógico, que é aquele antenão, aquele guarda-chuva enorme, porque aquilo é gratuito e chega em tudo que é lugar. Essa pessoa, para sair desse sistema analógico para o sistema digital, ela vai gastar pelo menos de R$ 1.000 a R$ 1.500, né? Mesmo que haja uma subvenção, que haja até a doação disso para o usuário, existe um apagão tecnológico. Nos Estados Unidos, esse apagão tecnológico representou 5 milhões de lares sem TV analógica nem digital. Na França foram 300 mil. Então, isso acaba que você exclui um determinado modelo. Mas eu gostaria de voltar aqui a uma discussão dos nossos resultados, até porque estamos chegando já no nosso final do horário. Nesse segundo turno, o PT elege só 2 governadores. Não. O senador, no segundo turno, o senador Delcídio, já dados oficiais, perdeu a eleição em Mato Grosso do Sul, ganhou Reinaldo Azambuja do PSDB. O PT elege o governador do Ceará e elege o governador do Acre. Rapidamente, como avaliar, como analisar esse desempenho em termos de governo dos estaduais? Estamos já no final do programa. Romário. Então, eu acho que o PT precisa analisar os números finais. Eu não tenho esses números finais ainda. Aparentemente houve uma diminuição. Na bancada houve uma diminuição e também parece que os estados, eu não sei quantos ficaram com o PT. Eu tenho mais ou menos alguns dados. O PT parece que perdeu 16 deputados federais, né? Sei. E governadores ele tinha 3 e parece que elegeu 5 agora, né? Só que Minas Gerais, né? Também Bahia. Então essa... Bahia não é do PT, Bahia era a coligação. E esses 2 que foram eleitos... governador do PT. Esses 2 que foram eleitos no segundo turno já estava mais ou menos previsto que eles iam ganhar. Então, o PT, de uma maneira geral, vai ter que fazer uma reflexão sobre os resultados dessa eleição, pelo ajuste, né, pela pequena diferença de voto e pelas dificuldades que o PT encontrou na crítica na sociedade e nas acusações que se faz ao partido. Então, acho que esse vai ser esse próximo momento, aí até a posse do novo governo, será um momento importante para o partido refletir. Entre as derrotas, Leite, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, que o PT era governo e deixa de ser governo.
Isso aí foi realmente um certo recuo, um retrocesso. De qualquer maneira, eu acho o seguinte, que... Agora o Rio Grande do Sul tem uma tradição, né? O Rio Grande do Sul nunca reelegeu o governador. Nem o Brizola. Nem o Brizola. Nem o Brizola. É verdade. Ô Chico, você disse que já estamos chegando ao final. Já chegando ao final, já são 8 horas e 7 minutos, já passamos 7 minutos do programa. Sim, eu pediria só ao amigo Chico Santana, né, que nos desse os números finais, se for possível, né, e se é possível realmente declarar a nossa presidenta reeleita. Bem, terminando então esse programa Contra a Corrente, que desde as 5 horas vem analisando os resultados das eleições, tanto no Distrito Federal quanto em alguns estados e no Brasil como um todo, né? Nós temos os dados oficiais do TSE com 99,34% das urnas já apuradas. A presidente Dilma Rousseff continua na liderança com 51,58%, aumentando sempre um pouquinho, com 54.125.000 votos. O senador Aécio Neves do PSDB com 50.800.000 votos, ou seja, a diferença passou aí para algo na casa de 3.400.000 e quase 400.000 votos, 48% para ele. Quantos por cento? 51 contra 48. Né? Esse então foi o programa Contra a Corrente, edição especial, transmitindo ao vivo desde as 5 horas da tarde. A você que nos acompanhou aqui na TV Comunitária, canal Cidade Livre, canal 12 da NET, muito obrigado e fique com a nossa programação. Até um próximo encontro.